Sanches na escuta, ligado no povo, firme na rota. Hoje com um grande amigo, Rodrigo Meirelles. Um papo aí do mercado imobiliário, CEO da Hypar, fundador. E hoje a gente vai falar um pouco de liderar com propósito e viver na fé. Um bate-papo bom sobre família, esporte, trabalho, profissionalismo. Obrigado pelo convite, sei que sua agenda é apertada, sua hora é cara. Obrigado demais por estar aqui comigo, meu irmão. Prazer é meu, viu, Luiz Fernando? Eu falei pro pessoal, né? Às vezes é difícil a gente parar para poder sair e fazer um bate-papo como esse, mas assim, a gente acha super importante, principalmente quando o propósito é genuíno. Eu fico feliz quando começa uma entrevista e alguém me chama de Luiz Fernando, né? Porque é amigo das antigas. Não, é Luiz Fernando mesmo. Aqui tá em casa. Cara, antes desse grande empresário, um cara reconhecido aí nacionalmente, quem que é o Rodrigo Meirelles no silêncio da casa, com os filhos, na fé? Me conta um pouquinho da sua história como pessoa comum, não como profissional. Quem que é você? Eu acho que não tem diferença. Esse é o primeiro ponto. Legal. Eu acho que esse é um primeiro aprendizado assim, que eu tive ao longo da vida. Porque todo mundo acha que a gente é uma pessoa quando você está numa dedicação X profissional, ou você tem uma dedicação à família Y, ou você está no esporte é Z, né? Vamos falar assim, cada um é uma pessoa, mas eu acho que assim, eu sou um eu integral. As pessoas que me conhecem sabem que uma das coisas que eu mais tento levar é coerência naquilo que a gente crê e a forma como a gente conduz. Como a gente conduz com a família, como que a gente conduz com os negócios. Então, assim, o Rodrigo é um cara que tenta ser íntegro, o Rodrigo é um cara que tenta viver à luz daquilo que ele acredita, que é a Bíblia, que é o nosso manual de vida, que as coisas são construídas por meio do relacionamento, é na mesa que a gente consegue construir e resolver nossas diferenças. Então o Rodrigo é um cara que acredita nisso e tenta viver isso todos os dias de forma integral. Legal, a gente tá falando, você é um cara que trabalha demais, eu sei da sua vida profissional e você também é muito família. Como que você consegue conciliar essa vida profissional? Você é a mesma pessoa, tanto no meio pessoal quanto no profissional. Mas como que você lida com essa vida tão atarefada, com tantas responsabilidades, tentando seguir a Bíblia, sendo um pai presente, sendo um marido presente? Você está satisfeito com a forma que você está lidando com isso hoje? Com certeza já houve momentos de desequilíbrio, né? Jornada longa, mas com certeza ao longo do tempo eu fui aprendendo a dar valor naquilo que merece valor, né? Então, deixando um pouco as coisas que são temporárias e focando um pouco mais na criação, de fato, de memória, de legado para a família. Então, eu sempre priorizei, de fato, a família e sempre também priorizei o próximo, às vezes, em relação a mim mesmo. E tem hora que você desequilibra determinadas coisas, mas hoje eu vejo que é uma forma bastante equilibrada. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes chegam, eu acho que são ciclos na vida, né? Ali dos 20 para os 30 anos, você está aprendendo muito, trabalhando muito, e teve de fato momento que eu fiquei assim mais distante, né, da família, porque você começa aí tem hora que Deus vai lá e te puxa, né? E aí você vai aprender, vai ganhando maturidade e vai aprendendo a lidar com isso para poder reequilibrar. Eu costumo falar o seguinte, que a gente tem que aprender a dizer não para um monte de coisas. E essas decisões difíceis, elas têm que serem tomadas para que você consiga gerar esse equilíbrio, né? Porque se decisões difíceis não forem tomadas, dias difíceis chegarão até você. Então, se você não falar um não para o trabalho
por exemplo, né, de uma forma intencional, por uma decisão, às vezes você vai ter que falar não por obrigação em meio ao caos que você mesmo criou. Então, eu acho que é isso que eu fui aprendendo assim um pouco com a maturidade. Então, eu consigo hoje falar, não, estou no meio de uma reunião, eu vou atender meus filhos e minha esposa. Eu não sei o que está passando, então, ou seja, é prioridade. Eu não vou extrapolar determinados momentos no trabalho, mas porque eu sei que eu preciso também cuidar um pouco da saúde. Senão vai chegar uma hora que ela vai te parar de forma forçada. Então é esse tipo de maturidade que eu acho que a gente tem que ir construindo. É por isso que eu consigo, de alguma forma, hoje ser bem mais equilibrado. A gente até teve relato de um amigo em comum que falava, o Rodrigo, há anos atrás, já era diretor de uma grande empresa, mas eu sempre aprendi com ele que tinha uma ligação da esposa ou de um filho, podia ser com a pessoa mais importante, que ele pedia licença, 1 minuto, deixa eu ver que lá em casa tá precisando de mim. Isso é admirável, porque a gente se perde muito pensando que a prioridade é o trabalho, que a gente sempre tem que trabalhar mais, ganhar mais dinheiro. Óbvio que isso é importante, porque senão a gente não consegue cumprir o papel, talvez como pai de família, mas a gente tem que lembrar que sempre o propósito, o que a gente faz externamente, é para dentro da nossa família, para trazer orgulho, né, para os nossos filhos, para a nossa esposa como um todo. E fala um pouquinho do Rodrigo família. Você é casado há quanto tempo? Tem quantos filhos? Como é que começou essa trajetória da sua família que é tão bonita? Bacana. Eu, graças a Deus, casei novo, né? Casei com 23, fiz 21 anos de casado. Nossa, tô com 26 anos de relacionamento. Com a Roberta, minha esposa, minha conselheira. Eu até brinco, minha primeira reunião, na verdade, começa com ela todos os dias, no café da manhã. Eu faço questão de fato, ter esse tempo, porque é um tempo onde a gente consegue unir o mesmo... tá unido no mesmo propósito, né? No mesmo... tentando você... Em vez de ter uma união, você estar em unidade, né? E isso ajuda demais profissionalmente. Então, muitas decisões que são compartilhadas é muito importante. E aí, voltando na família, tem a Manuela, primeira filha, ela fez 18 anos, hoje ela é estudante de psicologia no Einstein, em São Paulo. E o Estevão, 17 anos, hoje ele é estudante também de business, né? Tá fazendo Link School of Business também em São Paulo. Então agora estou, inclusive, eu e a patroa de volta em casa sozinho. Você não tem criança em casa mais, não? Não, o tempo passou. Eu acho muito, muito bonita a trajetória, porque eu também tenho a minha esposa como minha principal conselheira, ela está até aqui assistindo, sempre ao meu lado. Hoje eu conversava sobre isso. Eu sou muito estrategista, eu sou racional e tenho minhas metas. E ela é muito emocional, ela é muito cuidadosa, ela é muito sensível a muitas causas. E na política, talvez falta alguma coisa, ou para o homem ou para a mulher, independente do gênero ali, do sexo, mas eu tento buscar essa unidade para que eu tenha pautas e crie essa empatia ou esse pertencimento em pautas em defesa da mulher, em pautas em defesa da família, com uma sensibilidade maior, com uma pegada feminina também. Ontem estávamos na missa da Matriz às 7 da manhã, ela me acompanha em todos os projetos, ela pontua muitos projetos também que eu faço. Então essa unidade mesmo da família entre homem e mulher, cada um se complementando ali, se completando, é muito, muito interessante. E outra coisa, né, você numa escala diferente, em mundos opostos, mas eu tenho muito pertencimento pela sua trajetória de vida. Eu também fui atleta profissional de futebol e você tem uma trajetória aí na natação de alto rendimento. Me conta um pouquinho da sua história como nadador aí, quando começou, você chegou até onde? Enfim, desde os 9 anos eu dediquei mais à parte da natação, né? E fui crescendo, tive muita sorte na minha carreira, porque aos 13 o pessoal da Refresco Bandeirantes me patrocinou, Coca-Cola, depois veio a Unimed e depois veio o Vasco da Gama, né? Eu parei de nadar já próximo dos 20, com 19 ali,
encerrei minha carreira no Vasco. Fui campeão brasileiro, sul-americano, representei a seleção brasileira de natação no Multinations, onde pelo Brasil também trouxe uma medalha de bronze. Então foi uma carreira de fato bem extensa. A natação é um esporte que apesar de ter a equipe, né, ela acaba sendo muito solitária, né, é uma decisão que você toma, né, e muito disciplinada de avançar. E eu acho que a maior lição que você tem do esporte, e pensando aqui, eu acho que é a gente entender que no esporte só tem um primeiro lugar, mas tem vários vencedores. Porque aquele cara que de alguma forma passou pelo esporte, ele lidou com perda, ele lidou com dor, ele teve que abdicar de determinadas coisas para conquistar outras coisas, né? Ele viveu um processo. E eu vejo que a sociedade hoje, ela não quer viver processo, ela é muito instantânea, né? Você quer num clique chamar o iFood, você quer num clique resolver as coisas. E quando você vai para o mundo empresarial, ou você vai lidar com a família, cara, é um processo que você precisa estar vivendo, né? E esse processo, eu acho que o esporte ensina muito isso, porque você vê o seu desempenho crescendo na medida que você vai se submetendo a um processo. Por isso que eu falo que o esporte, ele produz muitos vencedores. Não é só aquele primeiro lugar que importa, sabe? Então, eu acho que esse aprendizado é um aprendizado que eu acabei trazendo para a vida. Isso traz disciplina, isso traz muita vantagem, que eu falo assim, até do ponto de vista emocional, controle emocional. Eu acho que o esporte, sem dúvida nenhuma, é um dos melhores elementos de educação para o jovem, né? Inclusive, até uma provocação, né? Eu acho assim, tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos por 2 vezes, né? De 19 para 20 e de 23 para 24, fazendo intercâmbio em família. E ali eu pude vivenciar um pouco da cultura americana no que diz respeito ao esporte dentro da high school, né? Dentro das escolas. E o quanto que o esporte aproxima a família e, ao mesmo tempo, dá esse aprendizado para o jovem. Isso aí é fantástico. Eu acho que isso realmente falta para a gente aqui. Porque essa base, trazer o esporte para a base da educação, eu acho que assim, é algo que indiscutivelmente algo maravilhoso para a sociedade. Rodrigo, você me traz muita nostalgia. Eu vivenciei muito esporte, morei em concentração, né? 3 anos lá no Rio de Janeiro, joguei no Flamengo por um tempo. E traz muito o que você falou, traz frustração, porque você perde jogo todo dia. Eu ganhava no domingo, perdia na quarta. Traz o espírito de equipe, você tem que conviver. Eu convivia com muito diferente ali é do sul, do nordeste, branco, preto, sulista, e tem tudo ali. Todo é rico, pobre, social. Então, esse espírito de equipe, conviver com o diferente, e principalmente saber lidar com pressão. O esporte, você falou que é individualista demais, a natação era você consigo mesmo, você tinha que performar. E talvez hoje no mundo nosso, muito cheio de tela, das crianças, eles não convivem com a pressão desde cedo. E aí chega no mundo corporativo, no mundo profissional, toma a primeira bronca do chefe, chora e fica em depressão. Então nós temos alguns projetos, eu sou presidente da Câmara hoje de esporte, e eu escolhi justamente o esporte porque eu acredito que a inclusão e a transformação social, principalmente em pessoas mais carentes, vem através do esporte. Eu fui moldado, o meu caráter, a minha personalidade, do que eu comecei desde os 3 anos com judô e depois no futebol. E um pedaço disso que me ajudou na vida profissional foi sobre a liderança. Aquele espírito mesmo do capitão do time, quem bate o pênalti. O que você pode levar, ou que você leva hoje do esporte como liderança para a sua vida profissional hoje, Rodrigo? Eu acho que o principal ponto é a gente, de fato, ter disciplina, persistir.
assim, todo mundo fala que às vezes o milagre está na persistência também, né? E eu acho que foi um pouco assim na minha vida profissional. Eu fui, de forma disciplinada, persistindo, entendendo que, apesar da natação ser um esporte solitário e mais individual, toda a sua equipe, técnico, preparador físico e etc., tudo isso faz parte do contexto. E numa empresa não é diferente, né? Você tem gente de back-office, tem gente do comercial, tem gente... né? Tem ali uma diversidade que está em prol de um objetivo comum, né? E eu acho que o esporte vai ensinando isso. Num determinado momento, eu te confesso ali pelos 20 e poucos anos, eu tive que fazer uma viradinha de chave, que também veio um pouco com a maturidade, eu acho que até um revelar assim, de Deus. Já tinha próximo dos 30, vai. Quando você entende, porque quando você é esportista, você quer resolver o problema, e você quer eventualmente vencer. Né? Assim, aliás, eventualmente não, você quer vencer, né? Você tem esse espírito de mais competitivo, vontade de vencer. Só que que foi um ponto muito importante para mim, sabe? Quando eu percebi que muitas vezes não tratava-se sobre eu vencer, mas fazer as outras pessoas vencerem. E quando começou a ter essa virada de chave, eu estava mais próximo dos 30 anos, eu entendi que não era mais o meu braçal, o meu operacional só que começaria a fazer a diferença. E aí comecei a entender um pouco mais de time. Porque realmente da natação, apesar de ter esse time de preparação, é um esporte individual. A disciplina e a vontade ali de fazer acontecer de um nadador tem que ser assim, muito forte. Porque você está solitário na piscina, contando azulejo todo dia, por horas, então não é simples. Mas essa virada de chave fez muita diferença na minha vida. Quando eu entendi que já não era sobre eu ganhar, eu vencer, mas fazer outras pessoas vencerem. Aí você começa a levantar o pessoal do seu time, as pessoas certas e tal, e isso foi uma grande virada para mim, sabe? Então, assim, o esporte ajudou na disciplina, ajudou na pressão, porque também a frente comercial, meta para bater, coisa para acontecer, problema para resolver, esse controle emocional sempre foi muito bom, graças a Deus, né? Porque também sempre confiando, né, que Deus ele tem cuidado, e essas são as viradas, sabe? Se eu for elencar, de um lado você começa com o esporte, com essa pegada, do outro lado, aí mais adiante, com mais maturidade, você entende que você precisa levar isso para as outras pessoas, e mais adiante ainda, você entende que em vão você fazer tudo isso se você não confiar que Deus vai colocar a mão e vai fazer as coisas acontecer, e não é na força do seu braço, é por graça. E isso faz muita diferença também. Então hoje eu estou mais nessa fase, entendendo que não adianta também tudo isso se não tiver um minuto de favor de Deus na sua vida, sabe? Eu queria entrar mais nesse assunto mesmo, porque você é um cara admirável profissionalmente, mas o que mais me chama a atenção é sua fé, sua temência a Deus. E no alto escalão, na alta tomada de decisão, assim, qual que é o papel da fé na sua tomada de decisão hoje? Você é um cara 100% racional, ou você já sentiu que Deus interveio em algum momento para que você tomasse uma decisão importante na sua vida? A minha história não existe sem milagres. Primeiro eu quero te falar isso, né? Por inúmeras vezes, principalmente depois, seja na vida executiva e em especial depois como empresário, em muitos momentos onde de fato eu falo que foi um milagre de Deus, mas muitos. Nossa, Deus operando ali milagres. Você falou sobre eu não ser 100% racional. Na palavra fala para a gente prestar culto racional a Deus.
Então, assim, não é que eu não sou, você tem uma responsabilidade. Você recebeu determinados talentos e você tem uma responsabilidade sobre esses talentos. Então eu tento usar esses talentos como se eu estivesse trabalhando para Deus. Porque isso também fala, né? Para a gente servir como se a gente estivesse trabalhando para Deus. Então eu acho que é isso que eu de fato aprendi, né? Então muitas vezes quando eu estou até cansado, porque tem os dias bons e os dias difíceis, né? Até quando eu estou desanimado, cansado, etc., eu penso assim, eu vou guardar meus talentos e enterrar ele aqui ou eu vou entregar eles, né? Então, nessa hora, eu busco de fato entregar. Então, eu vou trazendo para o ambiente empresarial isso. Agora, falando nisso, tem um ponto que eu acho muito importante assim, destacar. Atualmente, assim como foi alguns anos atrás, as empresas levantando a bandeira ESG, né? ESG, né? Ou seja, uma responsabilidade social, ambiental e de governança, né? Atualmente está muito em voga falar de empresa biblicamente responsável, né? Acho muito legal, por exemplo, esse movimento. Então, como você está me fazendo perguntas ligadas a como que eu uso a minha fé no trabalho ou isso, eu estou passando isso, mas não porque eu quero levantar uma bandeira de que a minha empresa é biblicamente responsável. Porque eu tenho muito medo disso parecer tipo marketing e ser mais um movimento, mais uma onda onde pessoas tiram proveito disso. Eu acredito Você assim, até é uma pessoa muito reservada, por eu acredito mais da gente viver a verdade e ela aparecer naturalmente. Né? Naturalmente. Então, eu acho que isso é importante eu falar para a sociedade ter um certo cuidado com isso. Né? E fazer o discurso isso é vendável, né? Mas isso. A prática é difícil e você vive isso. Porque assim, eu vivo porque eu entendi que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, assim, eu tento de fato fazer isso de verdade. Mas eu estou fazendo esse alerta porque eu vejo esse movimento crescente. E todo movimento tem coisas boas e coisas que pessoas que às vezes tiram partido disso, mas não estão vivendo isso verdadeiramente. Né? Puxando o gancho também de movimentos que eu acredito e confio muito, mas que também são muito questionados, vamos falar um pouquinho do Legendários. Eu tenho diversos amigos que já foram, que melhoraram muito como pessoa. Lá não te ensina a viver, mas lá reativa, né? Rememora alguns princípios basilares que talvez estão esquecidos, e muito resgate da família, do seu papel como homem, como um líder também. E você, eu sei que é legendário, foi um dos vanguardistas, tem uma posição de liderança nisso também, um grande amigo em comum nosso, Paulo Marcelo, Cecelo, trabalha contigo, foi agora para o último Legendários. Me conta a sua experiência como legendário, quais os pontos positivos, se você indica, qual que é seu papel nele aqui agora em Goiás. Legal. Eu acho assim, um ponto importante dizer, né, que o Legendários é uma ferramenta, porque o pessoal cria muita polêmica sem nem mesmo conhecer, sem nem mesmo falar nas redes sociais, né? A gente vê algumas polêmicas. Ele é uma ferramenta, assim como quem está na igreja há mais tempo já vivenciou lá uma fase que existiu o encontro com Deus. Como se você não pudesse encontrar Deus, então, no seu quarto, no seu carro, aqui nessa mesa. Então, assim, não é só mais uma ferramenta. Mas o que é super interessante ali da questão do Legendários? Eu conheci o fundador do movimento, o pastor Chep Putz, e ele me falou uma coisa que eu acho que define muito bem o Legendários. E aí eu costumo falar isso, que eu acho que faz muito sentido. Uma definição boa para ele é falar o seguinte: Legendários é criar essa situação. É criar uma situação onde você desplugou o homem do seu dia a dia. Ele não está acostumado a sentar na mesa com outros homens, ele não sai para tomar cafezinho, para almoçar, assim, é muito difícil você ver homem fazer, mulheres ainda fazem, né? Mas imagine que agora você desplugou os homens, levou eles para um ambiente
onde eles perdem ali um pouco a noção dos seus compromissos seculares, e aí ele começa a ter o quê? Uma sensibilidade maior. Nesse momento, você criou uma situação. Agora, a mudança de conduta vem depois, porque o que importa são vários homens mudando uma conduta e tendo uma conduta mais voltada para a família, de mais integridade no trabalho. Essa mudança de conduta pode transformar uma cultura. Rodrigo, para finalizar, o papo foi bom e foi por um caminho que eu fiquei muito impactado também. Qual que é o legado, o propósito que você quer deixar de vida para os seus filhos, principalmente? Se você fechar esse ciclo, que você quer ser lembrado como? Eu acho que, assim, meus filhos sabem que eu não sou um pai hipócrita. Eu vivo aquilo que eu falo para eles. Eu vejo muito pai que às vezes fala para o menino, não bebe. E aí o cara enche a cara. Não faz isso. E o pai faz de outra forma, entende? Então eu gosto muito de educar por meio da coerência. E quando você fala deixar nos filhos, eu quero que literalmente fique neles as boas lembranças e memórias que a gente construiu. E mais do que tudo, eles... até emociona pensar nisso, né? Mas eles realmente olhar e falar assim, meu pai foi aquele que combateu o bom combate. Obteve... como é que é, Timóteo? Combati o bom combate, venci a corrida... venci a corrida, guardei a fé e agora vou receber a coroa do Senhor, do justo Senhor, e não somente a mim, mas todos aqueles que amam a sua vinda, não é isso? Então é isso eu acho que é isso. Eu quero ser lembrado como esse cara que combateu o bom combate, guardou a fé e que agora vai estar com o pai, mas sempre vivo na memória da minha família, sempre vivo como sendo esse cara que foi coerente, que carregou a cruz quando precisou carregar, que foi parceiro a hora que precisou, que deu a vida ali por eles, pelos amigos. Eu acho que é isso. É o que a gente guarda da vida, né? A gente tá aqui por eles. Valeu, meu irmão. Que orgulho. Valeu. É muito diferenciado. O exemplo para todo mundo. Valeu. Valeu. Fica com Deus.